Cheguei à Faculdade de Letras da UFRJ em 2001 para fazer o que naquela época se chamava de recém-doutorado. Depois virou tudo pós-doc. Mas naquele momento você terminava um doutorado, apresentava um projeto de pesquisa em outra instituição e podia começar um recém-doutorado. Então, por 3 anos eu tive bolsa do CNPq e pude já atuar no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas, graças à ajuda de um colega de longa data lá, o Alquimeno Bastos, que propôs que nós dividíssemos um curso. Depois eu ministrei outras disciplinas e segui fazendo a minha pesquisa, dando aula na graduação e também na pós-graduação. Passado o triênio de recém-doutorado, eu virei professor substituto e, portanto, tive que me afastar da pós, ficando somente na graduação. Eu me efetivei como professor adjunto e aquilo que eu tinha começado a fazer lá atrás floresceu e desde então tenho orientado mestrandos, doutorandos, desenvolvido projetos, publicado. Fui de 2 comissões deliberativas e em 2017 virei coordenador. Com 2 anos e poucos meses estive à frente do programa. Foi um período muito dado à internacionalização. Então este é o 24º vídeo que eu dirijo no âmbito do CapSprint. E esse trabalho de direção, digamos assim, tem afinidade com o trabalho de editor, que eu desenvolvo desde que cheguei ao PPG Leve. Com essa atuação, por exemplo, que desenvolvi uma ideia do Alquimeno Bastos e da Rosa Gens. Os 2 professores queriam criar o Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea e aproveitaram a minha chegada como recém-doutorando para que isso fosse desenvolvido. Então a gente tem uma revista com mais de 20 edições, tem um encontro anual em que a gente recebe ficcionistas e poetas para conversar publicamente. É um encontro muito animado. Os autores gostam muito de nos visitar e nós de recebê-los, evidentemente. Essa interlocução entre o campus e a cidade é muito rica. Atualmente, o Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea ele é tocado pelas colegas Anélia Montechiari Pietrani, Maria Lúcia Guimarães de Faria, Laís Ribas Bastos e Renan Gi. Eles aqui estão à frente, porque a Rosa e o Alquimeno já se aposentaram, o Godofredo, que participou bastante, está com uma série de outras atividades, como de resto eu também. Então o projeto se consolidou, se institucionalizou e tem continuidade. Eu me vinculo à linha de pesquisa Estudos de Narrativa Brasileira, o que significa que desde que o conto, a crônica, o romance e a novela, digamos, desembarcaram aqui nos trópicos, até hoje há uma série de textos e autores que são meu objeto de estudo e de comentário. Naturalmente que se tem um Joaquim Manuel de Macedo, um Teixeira e Souza, um Alencar, um Machado, um Antônio de Almeida, o Aloysio Azevedo, o Euclides da Cunha, e Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, e Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e os contemporâneos vivos ainda, que eu tenho que mencionar, que trabalhar, que citar, tampouco eu posso perder de vista a poesia, aquilo que se produziu ao longo desse tempo. Até porque não se concebe ficção sem essa relação de irmã com a poesia. Tampouco posso deixar de lado a história da literatura, a crítica literária e a teoria da literatura. Então, pertencer a esta linha Estudos de Narrativa Brasileira significa ter um objeto definido, mas um oceano de navegação. Isso é que pode ajudar a gente a adensar a conversa
e aprofundar, sempre dilatando bastante, avisar. O primeiro projeto que desenvolvi se intitulava Brasil Todo Prosa, ficção experimental do último quarto do século XX. E dei início a esse projeto ainda como recém-doutorando. Ele me possibilitou estudar a obra de autores como Raduan Assar, Paulo Leminski, de Catatal e outros textos de prosa, Ailda Hilst, o Ivan Ângelo, o Reinaldo Moraes, o Caio Fernando Abreu, a Marilene Felinto, o Victor Giltz, a Zumira Ribeiro Tavares, Éric Nepomuceno, Edgar Teles Ribeiro, Sérgio Santana, Rubens Figueiredo, Gustavo Bernardo, Godofredo de Oliveira Neto, Bernardo Carvalho e vários outros. Então eu trabalhei um panorama muito diverso ao longo de 3 décadas, 70, 80 e 90. E isso foi muito rico e casou direitinho com aquilo que eu havia pesquisado antes de literatura ocidental, de literatura de outros tempos e latitudes. Depois eu desenvolvi um projeto intitulado Forma e Reflexão no Conto Brasileiro Contemporâneo. Este binômio para mim é muito caro. Forma, como essa obrigação que todo artista tem que ter, de criar, de buscar a singularidade, a originalidade, sem nenhuma pretensão a instaurar o novo, isso seria um absurdo pensar, mas de suar a camisa para chegar longe em suas buscas estéticas. E reflexão, porque eu acho que é possível você problematizar a existência, se engalfiar com a realidade e, ao mesmo tempo, produzir obras de arte merecedoras deste nome. Isso não significa que eu exija de todos os autores que leio o apreço por este binômio, mas para mim, pessoalmente, como ficcionista e como analista de literatura, esses 2 termos são muito importantes. Outro projeto que eu desenvolvi foi a recepção da ficção brasileira nos campi do mundo. Era um momento que o Brasil parecia dar certo e a gente queria saber como é que as pessoas estavam lendo a nossa literatura. Essa pesquisa me levou à conclusão de que pouco se lê da poesia e da ficção contemporâneas lá fora. Até porque todo mundo está escrevendo em todos os cantos e as pessoas já têm muito que dar conta em seus respectivos lugares de origem. E, além do mais, o Brasil ainda é um país que não se associa muito à produção literária, infelizmente. O último projeto que eu tenho desenvolvido é sobre a importância da universidade pública para a ficção brasileira contemporânea. E aqui eu encontro uma espécie de contrapartida, digamos, para o meu desalento ao perceber a pouca atenção lá fora. Claro, lá você encontra professores, estudiosos, que se dedicam à literatura e à língua, né, de nosso país, e aí eles conhecem o que a gente está produzindo e analisando aqui. Mas é só isso. No nosso país, o que a gente vê é que os autores, que normalmente a gente associa à ideia machadiana de consciência literária, de que se esforçam por produzir com muita seriedade, eles tampouco têm espaço no mercado. E a universidade oferece uma espécie de compensação. A gente presta muita atenção nesses textos, porque como eles desafiam o tempo todo o analista, a partir da leitura deles a gente consegue produzir trabalhos mais originais também, mais densos e passíveis de fazer jus à própria história da universidade. Os autores que a gente cita na aula são muitos, a gente nunca sabe por onde caminha, até porque a própria ficção ela pede essa soltura. Desde a antiguidade grega até a atualidade, esses autores vão aparecendo e eles são muitos. No nosso país, eu destacaria o Antônio Cândido, o Sérgio Buarque de Holanda, não somente de Raízes do Brasil, mas do que escreveu sobre literatura.
o Roberto Schwartz, o Alfredo Bozzi, o Davi Arreguchi Júnior, o Luiz Costa Lima e vários outros da história da crítica e da teoria da literatura. Claro que de fora também vem muita gente, né? Desde esse esplendor que é o Bakhtin, até os teóricos da estética da recepção, com os quais eu trabalho bastante desde 94. O Wolfgang Iser, por exemplo, tem um livro intitulado Fictício Imaginário que eu tive a alegria de prefaciar em sua segunda edição para a Eduerge. Da mesma maneira que o Karl-Heinz Stirling, o Hans-Ulrich Gumbrecht, que é outro integrante da estética da recepção, que foi meu supervisor quando de meu pós-doutorado em Stanford, e até essa figura controversa que é o Hans Robert Jauch. Então é um pessoal que se espalha pelo globo e pelos séculos. Entre os livros que eu gostaria de destacar, desde que eu me tornei professor lá na UFRJ, se encontra Céline e a Ruína do Velho Mundo. É a minha tese de doutorado, defendida na UERJ, resultante também de um sanduíche na Sorbonne, orientado na Sorbonne pelo maior especialista em Céline, o Henri Godard, que, por exemplo, organizou a obra completa do Céline na Bibliothèque de la Pléiade. E a orientação foi de Luiz Costa Lima, que também me orientou no mestrado. Neste livro eu percorro a obra inteira do polêmico autor francês. Claro que sempre guardando muita distância ética, política dele, mas sem deixar de perceber sua importância estética, sua ousadia e seu arrojo reflexivo, a gente também pode dizer. Publicada pela Eduerge, a tese foi agraciada com o prêmio de melhor ensaio literário de 2003 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. É um livro de que eu me orgulho, me custou bastante produzi-lo, mas super valeu a pena. O outro livro que eu gostaria de destacar é Papos Contemporâneos 1. Ele nasceu de um curso que de vez em quando eu ministro, de revisão e preparação de originais, com 40 participantes, estudantes de graduação e mestrado, a quem eu disse, vem cá, vamos fazer um livro de conversas com quem está vivo escrevendo poesia e ficção. E nós fomos e entrevistamos 6 poetas e 6 ficcionistas. Transcrevemos as entrevistas, editamos, enviamos para eles para ver se havíamos cometido deslize, eles corrigiram uma coisa ou outra. Então tem aí desde o Leonardo Martinelli, que infelizmente partiu cedo, até o Ferreira Goulart, Sérgio Santana, Rubens Figueiredo e vários outros estão neste livrinho. Eu queria fazer o Papos Contemporâneos 2, 3, 4, etc. Mas essas entrevistas acabaram sendo absorvidas pelo projeto Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, que tem em sua revista uma seção dedicada a esse tipo de diálogo. E eu um dia ainda vou retomar esses livrinhos de Papos Contemporâneos, porque gostei muito de produzir este primeiro. Outro livro que eu gostaria de trazer aqui é o Machado de Assis, No Recanto, um Mundo Inteiro, de 2008, quando dos 100 anos de falecimento do nosso autor. A Fundação Biblioteca Nacional e a editora Garramon me convidaram e eu pensei, nossa, fazer a biografia de alguém que quase que apagou o passado, eu não vou conseguir fazer grande coisa. Então, modestamente, eu chamo este livro de Biografia Intelectual de Machado, porque eu trabalhei basicamente os livros dele. Eu deixei de lado, inclusive, aquelas muitas crônicas, aqueles contos que ele não quis publicar deste suporte, digamos, mais valorizado que é o livro. Mas eu passo por cada livro publicado. E, claro, vou trazendo o tempo, vou trazendo outras questões, de modo a fazer essa costura. Neste ano parece que Machado veio e tomou conta inteiramente de mim. Um outro livro ligado
a ele é este aqui, olha. Machado de Assis, Novas Perspectivas sobre a obra e o autor no centenário de sua morte, organizados por Antônio Carlos Sequim, José Luiz Jobim e por minha pessoa. Nós organizamos lá na UERJ um seminário sobre Machado, com a UF, a UFRJ e o UERJ como instituições promotoras, e veio gente do Brasil e do exterior, e esse livro tem os melhores escritos resultantes do evento. E, finalmente, Jornada Discente Machado de Assis, que foi um evento que eu organizei lá na Letras da UFRJ, e aqui tem os textos dos alunos, aqueles considerados melhores. Isso tudo em 2008. Eu gostaria de destacar 2 livros que andam juntos, que são essas 2 antologias de entrevistas com Luiz Costa Lima. Luiz Costa Lima, uma obra em questão, de 2010, e Luiz Costa Lima, um teórico nos trópicos, de 2017. No primeiro, eu convidei 18 professores do Brasil e exterior a mandarem perguntas para o Luiz. E ele foi respondendo sobre os 21 livros que ele tinha publicado até aquele momento. O outro, Luiz Costa Lima, um teórico nos trópicos, foi organizado por Aline Magalhães Pinto, da UFMG, Ana Lúcia de Oliveira, da UERJ, e por mim. Organizamos conversas públicas com o Luiz em 6 universidades aqui do estado do Rio de Janeiro e na livraria Leonardo da Vinci. Quem estava fora mandava perguntas que nós projetávamos no telão, quem estava aqui participava das mesas. Transcrevemos e saiu este livro, digamos, num tom mais coloquial, porque aqui o Luiz fala com as pessoas. Estas 2 antologias de entrevistas dizem bastante de minha admiração e gratidão pelo que o Luiz faz por nós todos os estudos literários e produtores de literatura. Então foi bastante graças a ele que eu fiquei na universidade. Eu vi as aulas dele, eu vi a pesquisa dele e aquilo tudo me fascinou. E até hoje eu continuo admirando profundamente o trabalho que ele desenvolve. Paralelamente às diferentes frentes de atuação acadêmicas, eu dei prosseguimento àquilo que eu fazia antes, que era escrita ficcional. Então, em 2005, eu publiquei este best-seller, Clandestinos na América. E eu quero frisar que ele foi escrito sob encomenda por um editor que me ligou, disse, olha, eu queria um romance de 130 laudas e você tem 45 dias para produzir. Eu falei, mas não é possível. Sim, é possível, eu, inclusive tenho um adiantamento para lhe oferecer. E na época eu era professor substituto, eu ganhava muito pouco, não dava para minhas despesas. Então eu pensei em Balzac, em Alencar, que escreveram de aluguel, o próprio Machado de Assis assinou contratos de escrita com o Garnier, né, o editor da época. E eu disse, eu vou fazer isso sim, e eu precisava fazer. Então, em 1 mês e meio, eu escrevi este livro que foi vendido nas lojas americanas, em lojas de conveniência, bancas de jornal. E eu gosto dele porque, para mim, é a prova de que produzir best-seller é fácil. Então, não é um acadêmico purista que diz, esse tipo de texto sai com facilidade. Não, é alguém que tem um best-seller na praça, digamos assim. Agora, claro que o que eu gosto de fazer é uma literatura mais lapidada, mais trabalhada. E um dos livros que eu considero parte dessa literatura que eu faço é Reimann, de 2009. A história se ambienta aqui no bairro de Santa Teresa, onde eu moro desde 79, quando cheguei ao Rio, e trata bastante dessas tensões, esses enfrentamentos desta urbe, infelizmente, tomada pela violência que a gente encontra no Brasil todo, em especial no Rio de Janeiro. Não é realista, os personagens foram todos criados de minha cabeça, situações, mesmo aquelas que surgiram do jornal ou que eu testemunhei, foram transformadas. Neste mesmo movimento de fazer uma literatura com mais reescrita, eu incluiria o que chamo de trilogia alagoana.
Quando se é de Alagoas, tem sempre um momento em que se pensa, olha, o que é que eu vou fazer com as minhas raízes? Porque é um estado mínimo, com índices alarmantes de violência, analfabetismo, pobreza. E a partir dos 50 anos eu resolvi pagar esse tributo, digamos. E comecei com Mar Negro. É a história de uma alagoana que percorre o leste europeu. Então, foi desafiador, porque eu nunca tinha escrito do ponto de vista feminino. E claro que depois eu submeti o escrito a várias mulheres, para elas corrigirem, né, os inevitáveis erros. Mas foi muito legal. Então, Romênia, Hungria, Bulgária, todas essas nações foram atravessadas pela minha personagem, sempre em paralelo com a pequena Alagoas. O segundo livro da trilogia é Espiral. E aqui eu já estou numa cidadezinha fictícia do interior de Alagoas, onde uma professora vinda de Maceió é livre o bastante para causar um grande desconcerto. Aqui nós estamos em 1969, quando o homem foi à Lua, quando o destóquio aconteceu nos Estados Unidos. A seleção brasileira estava ganhando todas as partidas e se preparando para esta grande Copa, que foi de 1970. E, infelizmente, o Brasil vivia um banho de sangue promovido pela ditadura. Esses paradoxos todos aparecem nos confins de Alagoas porque essa professora, ela os conhece. Então é uma espécie de veículo ou de espelho daquilo que estava acontecendo até na Lua. E eu gostei muito desse desafio de fazer tantas conexões. E tem uma curiosidade que quando eu estava escrevendo esse livro, eu estava fazendo pós-doutorado em Stanford e fizemos uma viagem, paramos em Houston e lá eu fui conhecer a NASA e eu vi inclusive aquela sala de onde o pessoal da NASA controlava os foguetes. Então são essas coincidências que fazem a gente pensar que a ficção tem uma espécie de Deus que vai aproximando a gente de certas vivências e experiências passíveis de enriquecer aquilo que a gente está produzindo. E finalmente, na trilogia alagoana, em 2021, eu publiquei Morte Certa. Aqui nós estamos no fim do pró-álcool, impeachment de Collor, e é uma história ambientada numa fazenda de cana-de-açúcar, que de repente tem suas moradias destruídas e os moradores são obrigados a morar nas favelas. Muitos morreram, foi um momento complicadíssimo. Então eu trabalho a ideia de Morte Certa, primeiro pensando na vegetação, porque era Mata Atlântica, depois virou cana-de-açúcar e teve, com o fim do pró-álcool, que se reduzia a capim. Imagina o preço que o planeta paga, né, com esse processo. E nesse mesmo movimento, a gente vai ver como as pessoas ficam sem trabalho, sem comida, e muitas morreram. Eu trabalho esse fim do ser humano, esse fim dos vegetais, neste romance, trazendo também muitas outras questões, como o machismo, o controle, inclusive, cerebral dos seres humanos, por parte dos donos de terra, como a gente vê lá atrás com São Bernardo do Graciliano Ramos, por exemplo, né, que o Paulo Honório ele quer controlar tudo na sua fazenda, inclusive o pensamento de sua esposa, a tal ponto que a leva ao suicídio. Então essa atmosfera irrespirável eu trabalhei bastante no último volume da trilogia alagoana. O que eu constatei, entrevistando vários colegas de língua portuguesa, literaturas africanas, literatura portuguesa e literatura brasileira, para este projeto Capsprint, e também como coordenador do PPGLE, é que a relação com o intercâmbio varia. O pessoal da língua portuguesa é mais dado a fazer esse movimento benfazejo de costurar, de documentar, enquanto que o pessoal das literaturas tem parcerias mais soltas.
Eu estou quase fazendo uma espécie de meia-culpa, porque os meus interlocutores lá do exterior são muitos, mas eu não firmei convênio, eu não fiz aquilo que de repente espero ter tempo de fazer. Mas vejam, a Leila Lenin, por exemplo, da Universidade de Brown, eu entrevistei, publiquei a entrevista dela na revista do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea. Ela veio para o primeiro Congresso Internacional do PPGLEV, que nós organizamos. Então é uma parceira com quem a gente está dialogando sempre. Veio para uma live de um dos livros meus, da trilogia alagoana. O Pedro Meira Monteiro veio fazer conferência no mesmo congresso, também entrevistei. A Vitória Saramago, da Universidade de Chicago, participou de livros organizados por mim. É uma pessoa com quem também tenho sempre contato. O Hans Ulrich Gumbert, que não somente me orientou lá em Stanford, mas também participou de livros que eu organizei. A Jaqueline Panjon, da Paris 3, Sorbonne Nouvelle, que recebeu alunos nossos e entrevistamos e que está sempre trocando figurinhas conosco. O Michel Riodelli e o Leonardo Tonos, da Université Sorbonne de Paris 4. Então são muitos interlocutores lá fora. A formalização é que deixa um pouco a desejar, o que, é bom frisar, não atrapalha em absoluto o rendimento das parcerias. Haja vista a quantidade de produtos desses intercâmbios todos. Livros, eventos e assim por diante. Aos interessados do Brasil e do exterior em firmar parcerias com o PPGLEV, eu diria que são todos bem-vindos. A prova de nosso interesse é este congresso que nós fizemos no CapSprint, que reuniu gente de 20 países. Então é um ambiente efervescente, com muitos projetos em andamento e sempre aberto à interlocução com colegas do Brasil e do exterior, tanto estudantes quanto professores.